Olá, estamos de volta com Cidade em Foco e nesse bloco nós vamos falar sobre as leis aprovadas pela Câmara de Vereadores que contribuem para melhorar essa relação de consumo. Em São José, a lei que autorizou a implantação do PROCON é de 1992. Eu gostaria que a doutora Cidinha comentasse a instalação do PROCON em São José e hoje como que a senhora avalia a instituição. Se ela precisa de mais força, qual que é a sua avaliação? Bem, eu acho que o advento do PROCON, a existência do PROCON, ela é fundamental para a defesa do consumidor. Óbvio que a gente respeita as outras entidades que existem, os órgãos, mas o PROCON é um órgão que se credenciou, que presta um trabalho de excelência, tem excelentíssimos técnicos e presta uma qualidade de serviço também muito boa. Nesse momento, quando se discute lá no Senado a revisão do código, a alteração do Código de Defesa do Consumidor, a gente até praticamente faz até um apelo, né? Tem que fortalecer os PROCONs, e isso está em discussão, um projeto do Executivo. Tem que fortalecer o PROCON no sentido de que ele possa ter mais força, porque o PROCON pode, por exemplo, fechar um estabelecimento. Ele pode, por exemplo, destruir pegar os produtos, tomar para si os produtos para análise. Mas ele não pode, por exemplo, obrigar que o fornecedor devolva o dinheiro de um consumidor, que troca um produto quebrado. Então, nesse sentido, é que tem que ter o fortalecimento. E mais do que isso, é necessário também que a ata da audiência feita no PROCON, onde deu acordo, seja também tornada título executivo, que o consumidor possa depois ir diretamente no judiciário para cobrar aquilo. Não precisa voltar à estaca zero. Assim como também, se o judiciário está lotado e se você tem os PROCONs e tem o sistema de audiência de conciliação, por que não aproveitar a audiência que já é realizada aqui, lá no judiciário, caso o consumidor tenha que, infelizmente, recorrer ao judiciário, porque não deu certo ali no PROCON. Então, isso eu acho que é fundamental, esse projeto e o movimento nacional pelo fortalecimento do PROCON, desenvolvido pelos 827 PROCONs que tem no Brasil inteiro. Pelo menos outros 6 projetos de lei que ampliam os direitos dos consumidores foram aprovados ou tramitam no Legislativo Municipal. Eu gostaria que vocês comentassem algum deles. Eu vou começar aqui por um projeto aprovado em 2007. Essa lei estabeleceu um tempo mínimo de espera nas agências bancárias. Todo mundo aqui sabe dessa lei. A vereadora Juliana até comentou. Eu gostaria que vocês comentassem, ela está funcionando, não está funcionando? O que precisa ser feito para fazer valer esse direito? Então, eu mesmo tinha dúvida em relação a essa lei. Que essa questão de você, o que fazer na espera do banco, está valendo a lei, mas o que eu faço depois que eu estou lá mais de 10, 20, 30 minutos no banco? O que eu faço depois? Levo, reclamo lá ou reclamo no PROCON, mas o que eu posso levar no PROCON para comprovar que eu fiquei esse tempo todo na agência? Então, eu descobri que a senha que eu pego quando eu chego, se eu fiquei mais de 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, quando eu cheguei no caixa para ser atendida, eu posso pedir para o caixa assinar e colocar o horário que eu estou sendo atendida. Carimbar para depois levar no PROCON e fazer a reclamação. E depois entra naquilo que a doutora Cidinha falou, a coletividade, né? Eu acho que quanto mais pessoas fizerem isso, ela vai ter uma ação para o banco, para o estabelecimento, não é isso? Importante lembrar que essa lei dos bancos, essa lei municipal, ela se refere ao atendimento no caixa, para pagamento ou recebimento. Não confundir com aquele grande discussão que você vai fazer com o seu gerente, com a tomada do empréstimo, com aquele cheque especial que você quer aumentar o limite, ou qualquer coisa do tipo. Ela é aplicada ao trabalho ou a procura do caixa. Então, isso é sempre importante você ter em mente. Outra coisa que é importante ter em mente com relação a essa questão do banco é que muito pouca gente vai reclamar no PROCON, por causa daquilo que o professor Moacir falou. Porque quando a pessoa vai reclamar, o que ela quer? Ela quer alguma compensação. Ela quer o dinheiro, ela quer uma reparação, ela quer receber o dano moral, entendeu? E não, ali ela vai para dizer que aquele serviço não está funcionando conforme manda a lei municipal. Mas é importantíssimo dar a queixa no PROCON da maneira que a vereadora falou. É assim mesmo. Doutora Cidinha, a senhora que ficou 1 ano à frente do PROCON,
Tem algum caso, teve algum registro de caso de banco multado em razão desse tempo de espera? Ou da falta de equipamentos, enfim? Teve sim, Existem casos, quando então. existem casos de multa de banco em 2012, de multa de banco em 2013, por conta desse tempo de espera, sim, que o consumidor tem que ir até o Procon com a senha dele, né, com o horário. Houve caso. Bom, professor, o registro da população acaba resultando numa multa dada à empresa. Nesses casos, esse dinheiro, esse recurso que entra, né, ao Procon, enfim, como é que esse recurso é gasto, é utilizado? E na sua avaliação, como ele deveria ser gasto? A reparação, ela pode ser tanto individual quanto coletiva. Não é? E mesmo na reparação coletiva, você tem classificações de reparação coletivas. A difusa, a coletiva em sentido estrito e a individual homogênea. Quando a gente fala em reparação coletiva, difusa, esse valor ele é atribuído ao Estado que passa a administrá-lo. Né, em campanhas, enfim, e isso presta-se contas do emprego desses valores, enfim, na promoção da proteção do consumidor, conscientização, esse é um aspecto. Agora, quando a gente fala numa reparação individual, então é o Moacir, a vereadora Juliana, a doutora Cidinha, enfim, que pediram essa reparação, obviamente isso é revertido para o próprio consumidor. Entendi. No ano de 2013, doutora Cidinha, quando a senhora estava à frente do Sim. Procon, quais casos resultaram em multas? Por exemplo, as financeiras são as maiores demandas de crítica da população, mas essas queixas resultam em multas? Quais os casos mais comuns? Então, primeiro assim, quem é que pode multar, né? Isso é bacana a gente também pensar. Pode multar o órgão de proteção municipal, então o Procon municipal pode multar, o Procon estadual pode multar, nós estamos dizendo, via reclamações individuais, no plano individual. Quando o Procon vai, ou o Procon estadual, ou o Procon municipal vai e faz uma multa, o que acontece? Primeiro, quanto que vai valer? É de R$600 a 6 milhões. É esse o limite. Quando o Procon municipal aplica uma multa, 50% desse valor volta para o município, nós estamos tratando de individual, volta para o município e 50% fica na Fundação Procon. Esse dinheiro que volta para o município, por força do convênio com a Fundação Procon, deverá ser gasto no próprio Procon. E é bacana, porque o que os Procons municipais podem, devem e têm como obrigação fazer? Investir parte daquele dinheiro em educação para o consumo. Então, produção de materiais, palestras e etc. Um outro projeto de lei em tramitação na Casa prevê a distribuição de cartilhas de educação para o consumo aos alunos da rede municipal. A senhora acha que é necessário a montagem, a construção dessas cartilhas? Eu acho, e até assim, eu costumo falar de cada vez mais didático, né? Isso. Mas cada vez mais aproximando da fala, da população, da linguagem, para que ficar fácil a leitura e o entendimento. Não ficar uma leitura estanque, mas tem essa... Já deram ideia para gibi, né? Fazer em forma de gibi, em forma de livrinhos curtos, historinhas curtas, para que cada vez esse assunto entre tanto na grade, isso seja levado para a família através dos alunos. Tem o programa municipal, né, de educação financeira, que também é um programa que foi instituído ano passado. Tudo isso para levar essa questão do consumo, consumo consciente para a população e para a sua família. Quero pegar um gancho na fala da vereadora Juliana, a importância da conscientização do valor do respeito. Porque mais importante, né, do que a gente ficar observando lá no CDC, como eu falei já, se eu devo virar à direita ou à esquerda, eu devo seguir em relação ao respeito, à proteção. E esses valores estão lá no CDC. E é a partir do valor que o consumidor ele segue para buscar a defesa dos seus direitos. Ele pode, eventualmente, até não entender muito qual é especificamente a sua cartilha e o seu direito. Mas se ele tiver o valor da cooperação, da fraternidade, ele procura a sua defesa, não é? E às vezes ele vai... Com esse valor agregado, ele vai no intuito de resolver e não armado, né? Não armado e brigar e já como direito. Não, ele vai com o intuito, tenho um direito, é um valor, eu vou resolver, eu vou da maneira mais amigável e consegue, né? Consegue ter essa resolução indo por esse caminho. Ao passo que a gente vê também pessoas que eu tenho o meu direito e briga, mas assim,
confuso e briga por brigar e vai assim armado mesmo para uma discussão. Mas olha que coisa interessante. Nesse ano que eu estive à frente do PROCON, nós fizemos diversas palestras em escolas municipais, em escolas estaduais, em centros de idosos, casas de idosos. Foi maravilhoso. A participação que você encontra das pessoas é muito grande. Então, acho bacana essa ideia de ter uma cartilha, pelo menos com direitos básicos do consumidor, para distribuir para as crianças e que a criança possa levar para sua casa e partilhar com a sua família. É direito à informação, é levar o direito fundamental para a população. Acho que o próximo colega, o coordenador que vem para o PROCON, certamente dará andamento nisso e pode inclusive fazer com todos os órgãos, com a universidade, com todo mundo participando, todo mundo dando colaboração e apoiar o projeto do... A doutora Cidinha falou, né, das palestras, da cartilha, quanto é importante esse assunto, porque faz parte do nosso dia a dia, e o quanto é importante, o quanto a gente é um pouco assim, até distante, a gente não conhece, não tem tanta informação, então como é importante isso? E o Legislativo, vereadora, de que forma ele pode contribuir também para educar para o consumo? Eu vejo aqui a questão do Legislativo propondo leis, que é já tarefa nossa. Apoiando os PROCONs, né? Exatamente, apoiando os PROCONs, incentivando através de um conselho, Isso, né? Um conselho que trabalha essa questão do consumidor, dos direitos dos consumidores, uma comissão permanente ou provisória, eu acho que também pode ser uma discussão aqui na Câmara em relação a isso, foi o que eu falei. É um assunto novo, é um assunto interessante, porque faz parte, aprendi mais aqui e faz parte do nosso dia a dia e a Câmara, ela está, sim, preocupada também com essa questão. Então, faz parte do nosso trabalho. Só queria fazer uma ressalva. Foi muito importante a postura que a Câmara teve durante esse ano com relação ao PROCON. O nosso PROCON estava num local tímido, pequeno, e imediatamente após a posse do prefeito, e a gente veio procurar a prefeitura e procurar a Câmara disponibilizou o espaço do CAC, do Centro de Apoio ao Cidadão, que hoje é um novo PROCON e muito, muito, muito ajudou. Parabéns a todos vocês, vereadores, que de pronto aceitaram a proposta de fazer um posto de atendimento aqui. Colaborou muito para o atendimento da população. Para concluir esse bloco, a gente vai falar sobre um projeto que está em tramitação que prevê a identificação de acidentes de consumo. O que isso significa? Significa que, se essa lei que ainda está em tramitação for aprovada, hospitais, prontos-socorros e prestadores de serviços médicos vão ter que informar ao PROCON casos de acidentes de consumo. Doutora Cidinha, explica para a gente o que são acidentes de consumo para a gente poder explicar melhor esse projeto de lei. Então, são acidentes que ocorrem, que são advindos daquele produto ou daquele serviço que o consumidor contratou. Então, por exemplo, vamos fazer aqui uma coisa bem simples. Um alimento estragado, fora da validade que ele comprou e consumiu e que o levou ao hospital. Nós sabemos que existem muitos e muitos e muitos desses acidentes. Por exemplo, um brinquedo que eu comprei e que a criança botou na sua boca e tinha um produto tóxico e que fica doente, que vai parar no hospital. Vamos pegar um outro exemplo de uma bicicleta que tem um defeito ou alguma coisa mal colocada que lhe quebra a perna e ela vai para o hospital. Então, o hospital, ele só registra atualmente que a criança deu entrada e que aconteceu aquilo com ele. Mas não tem nenhum canal de ligação com o PROCON que diz, olha, vá ver o que aconteceu. Porque se eu informo o PROCON, se é informado ao PROCON, o hospital, por exemplo, informa o PROCON vai ver o que aconteceu com aquele produto. E isso pode estar ocorrendo com muitas outras pessoas que não foram para o hospital, que o dano foi menor, a perninha não chegou a quebrar, só fez uma leve ulceração. Então, na verdade, é uma forma de você entra dentro da proposta do Código de Defesa do Consumidor, que é de proteger a sociedade. E ele também pode, evidentemente, procurar esse consumidor e pedir a ele que em contato, registre a sua queixa. Mas o objetivo principal é que o PROCON consiga identificar por que aconteceu aquele acidente de consumo e que ele haja junto ao fornecedor. Seria algo parecido com a questão dos carros, por exemplo, que vem problema de série, daí entra com... Sim, se ele gerasse algum acidente que colocasse em risco a segurança, a vida da pessoa, aí sim, aí seria também a partir dessa notificação, o que acontece?
Isso aconteceria que, primeira coisa, o PROCON teria que ter uma estrutura que ele fosse averiguar o que houve. Qual é o produto tem procedência? Estava com data de validade? A validade estava vencida? Quais são as informações que tem sobre o produto? Todo produto é obrigado a ter uma série de informações para o consumidor. Entendeu? Como que foi? É um produto clandestino? Como é que ele foi vendido? Como que ele foi comprado? E a partir daí, o PROCON tem um cadastro nacional de registro de acidente de consumo que permitisse, que pudesse, pelo menos, como que eu posso dizer, impedir que essa coisa fosse tão levada à frente desse jeito. Impedir que os produtos tivessem tantos defeitos ou pudesse vender produtos fora do... Quero aproveitar. Pois não. O Código de Defesa do Consumidor é um diploma tão rico, né? Ele aborda essa relação contratual como uma relação econômica. E essa relação econômica ela pode ser vista no seu micro-instante ou no macro-instante, por exemplo, em concorrência entre empresas. Então, eventualmente, uma postura de você colocar qualquer coisa no mercado pode fomentar uma concorrência predatória ou parasitária ou desleal. O meu concorrente ele produz com certa qualidade. Eu não sigo as regulações da Anvisa e coloco qualquer coisa lá no mercado porque é mais barato para a minha produção. Isso, além de ter uma projeção lá na ponta, que é o destinatário final, também pode ser puxado num aspecto maior e concorrencial, relacionado ao CAD, por exemplo, que faz esse acompanhamento. Mas não é só. O CDC, e voltando nesse ponto, também trata de aspectos penais, criminais. Então, o fato de você expor qualquer coisa também no mercado de consumo pode sujeitar esse fornecedor, seus sócios, né, pessoalmente, gerentes, administradores, a efeitos de desdobramentos penais. Então, daí a importância. Olha, ele foi avisado que aquela peça ela se solta, a criança pode mastigar, ingerir aquilo. Pode, deixa o lote, deixa vender, corre solto, né? Quer dizer, uma intenção assim, avessa a todos esses valores do CDC. Isso. Obrigada, professor Moacir. Até é importante isso. Por exemplo, se o PROCON é informado imediatamente, ele pode pedir, por exemplo, a apreensão daquele lote. Entendi. Pega um caso de um brinquedo, né, que soltou alguma tinta, que fez mal para alguma criança. Ele pode imediatamente entrar com esse pedido. Vereadora, esse projeto está em tramitação. A senhora acha que vai ter facilidade de aprovação, esse projeto da vereadora Amélia Naomi, mas deve ser aprovado com facilidade na casa? E de que forma a senhora que está propondo aí a criação de uma comissão de defesa do cidadão pode contribuir aí para não só a aprovação dessa lei, como a apresentação de outras também? Os projetos eles passam pela casa, pelas comissões, né, várias comissões, e comissão de justiça, comissão de saúde, né, no caso, nesse caso, comissão de economia, que vai avaliar se é constitucional, se não fere alguma instância, alguma lei, alguma, né? Então, tudo isso tem um processo para acontecer. Eu acredito que vai ser aprovado, se tiver arredondado, se estiver de acordo, vai ser aprovado, ou a comissão pode até trabalhar de forma que esse projeto dê andamento de uma outra maneira, enfim, vai... A senhora pretende propor a criação de uma comissão para a mesa? Eu, depois dessa, não só dessa conversa, mas dos estudos também, né? E eu acho que é super interessante, é necessário, e até mais me interessei sobre o assunto. Eu me interessei mais sobre o assunto, sobre a questão dos direitos do consumidor. Então, eu acho que não só para mim é importante, para os que estão na casa e para a sociedade. Acho que, na verdade, nós temos aqui todos apaixonados pelo direito do consumidor. O professor Moacir, que já ministra aula há muito tempo, né, é um apaixonado pelo direito, pelo Código de Defesa. Eu, uma apaixonada também, a Juliana, a vereadora Juliana, vocês. Isso é muito... Quanto mais gente se apaixonar, melhor. Faz parte da nossa vida, na verdade, né? Eu percebi que está tão ligado e às vezes a gente fica tão distante. E eu até vou assistir umas aulas do professor Moacir, viu? Para eu conhecer um pouco mais, até para eu trabalhar aqui e propor com mais propriedade essa questão do conselho e da comissão.
Se eu puder dar uma sugestão para a vereadora, também chamar o pessoal do PROCON, já era uma ideia do vereador Carlos Tchaca, no começo do mandato. Isso. Seria super legal, sei lá, uma ideia Fazer aqui para o pessoal da Câmara, de fazer tipo uma audiência pública, mas chamar as pessoas que trabalham no PROCON, todos, para vir aqui e explicar também para a Câmara a importância do PROCON. Lá são todos empolgadíssimos, como eu, na defesa do consumidor. Acho que seria uma coisa muito bacana. Interessante. Ok. O vereador Tchaca, ele faz parte da comissão, o presidente da Comissão de Economia. Então, eu acho que tem tudo... Poderia integrar outras coisas. Há também projetos que tramitam aqui no Legislativo e que podem ser alvo aí de discussões dessa Comissão de Defesa do Cidadão que pode ser criada na Câmara, como a do vereador Calazans Camargo. Um deles prevê a divulgação pelo PROCON de uma lista com os 10 estabelecimentos comerciais com maior número de reclamações na cidade. A população vai ter acesso a essas empresas e pensar 2 vezes antes de fazer a sua compra. Outro projeto também prevê a fixação da data de validade dos produtos em promoção em supermercados. Assim, o consumidor pode pagar um preço mais barato, mas vai estar consciente do tempo do produto, do tempo de validade do produto. É isso. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui hoje para esse bate-papo sobre defesa do consumidor, que com certeza tem muito mais coisas para a gente falar. E cada um agora tem seu um minuto para suas considerações finais. Gostaria de começar com a senhora, vereadora. Bom, eu que agradeço o convite, a oportunidade de aprender também com o doutor Moacir e a doutora Cidinha, porque realmente é um assunto que faz parte do nosso dia a dia e às vezes a gente fica distante, mas foi muito interessante e assim, o projeto, a proposta dessa comissão é algo que a gente tem que levar para frente, até mesmo para trabalhar em cima desses projetos que não foram aprovados, para fiscalizar. Então, obrigada, eu agradeço mais uma vez o convite. Obrigada. Doutora Cidinha. Importantíssima a iniciativa de vocês. Eu me sinto muito honrada de estar aqui junto ao professor Moacir, a vereadora Juliana, aos trabalhadores aí da TV Câmara. Gostaria de lembrar que sempre é importante a gente estar aí na batalha, na luta pelo fortalecimento dos PROCONs, apoiando o projeto do Executivo que está em tramitação no Senado, fazendo atividades que visem levar informações à população, que visem levar educação para o consumo, para que cada vez mais os consumidores se sintam fortalecidos e cada vez mais o Estado tenha fórmulas e métodos de proteger este consumidor. Me coloco à inteira disposição de vocês. Estive 1 ano à frente do PROCON e fui ganha. E para a defesa do consumidor, tem em mim uma defensora intransigente. Convido de pronto aqui a todos os que estão aqui, os que estão nos assistindo, a constituir uma associação de defesa do consumidor, uma associação civil, que depois a gente, num outro momento, apresenta com mais tempo, com mais detalhes para todo mundo, agradecendo demais da conta, como diria nós, os mineiros ou quase mineiros joseenses, ao convite feito a mim. Ok, professor? Quero agradecer também, é um passo muito importante a discussão, o diálogo, a necessidade de um interesse político em promover esse debate também é fundamental, porque como a gente discutiu, uma das grandes soluções, ou se não a principal, é tratado dessa proteção no aspecto coletivo. E isso demanda estrutura do Estado, das suas criaturas, dos seus braços de acesso à população, não é? E, obviamente, para que tudo isso gere uma inclusão social e econômica, não é? Você tenha uma boa administração dos seus recursos, enfim, um caminhar mesmo para alcançarmos essa ideia de inclusão e de dignidade. Esse é um assunto de inclusão, destacadamente quando a gente fala do consumidor hipossuficiente. Eu quero agradecer mais uma vez e me coloco à disposição. Ok, obrigada. Nós debatemos no Cidade em Foco de hoje as relações de consumo em São José e a revisão do Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.